E aí, moçadinha, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ferreto Plus, sendo que o assunto de hoje é o terror da galera em biologia, botânica, o estudo das plantinhas idiotas. Pô, Landim, mas botânica não cai no Enem? Claro que cai. Particularmente, moçada, aquela parte de classificação das plantas cai no Enem com uma certa frequência e é exatamente essa a temática da aula de hoje. Botânica é o estudo do reino Plantae, ou Vegetalia, ou Metáfita, ou seja, o estudo das plantinhas idiotas. E plantinhas idiotas são eucariontes, apresentam células com núcleo delimitado por carioteca, são pluricelulares com tecidos. Inclusive, eu aproveito para lembrar que, modernamente, algas não são consideradas plantas porque não possuem tecidos, tanto é que, modernamente, algas são consideradas protistas. Nós temos, moçada, que plantas são autótrofas, entre aspas, produzem o próprio alimento, fotossintetizantes. Elas apresentam reserva nutritiva à base de amido. Elas apresentam células com parede celular de celulose. Ou seja, se alguém tiver essas características que eu coloquei para vocês, esse alguém deve ser considerado uma planta. A gente tem 4 grupos vegetais mais importantes. Nós temos lá, número 1, as briófitas, que correspondem exatamente aos musgos, que nem você tem aí na fotografia um tapete de musgos. As pteridófitas, que são representadas pelas samambaias, as conhecidíssimas samambaias. As gimnospermas, que são representadas pelos pinheiros. E as angiospermas, que correspondem a quaisquer plantas que apresentam flores e frutos. Como é o caso, por exemplo, moçada, das orquídeas, com flores e com frutos também, como é o caso das gramíneas. E aí, cuidado, grama é angiosperma, grama tem flor, grama tem fruto. Peraí, Landim, grama tem flor? Tem. Acontece, moçada, que as flores da grama, elas são super simples e às vezes você acha que não são flores. Inclusive, grama tem fruto. O fruto da grama se chama grão. É claro, né, que o capim do campo de futebol, você não vai ter um fruto comestível, mas, moçada, o grão de trigo, o grão de milho, o grão de arroz são comestíveis. Nesse caso, milho, trigo, arroz são gramíneas, são lá angiospermas, cujos frutos se chamam grãos. Alguns grãos são comestíveis, outros não. A gente tem uma série de termos utilizados em botânica, que, claro, todo mundo tem que conhecer. A gente fala em seiva. Como todo mundo sabe, seiva é um líquido responsável por transportar nutrientes no corpo do vegetal, e nós vamos ter 2 tipos de seiva. A gente fala em seiva bruta, quando ela é inorgânica, formada por água e sais minerais, e a gente tem a seiva elaborada, quando ela é orgânica, além de água e sais minerais, ela tem açúcares simples, como é o caso, por exemplo, de glicose, de frutose, de sacarose. Aproveitando a deixa, já que eu conversei com vocês sobre seiva, eu aproveito para lembrar que a gente chama pelo nome de xilema ou lenho os vasos condutores de seiva bruta, e a gente chama de floema ou liber os vasos condutores de seiva elaborada. E aí, a gente tem que as plantas podem ser classificadas em avasculares ou atraqueófitas, ou vasculares ou traqueófitas. Plantas avasculares são aquelas que não apresentam vasos condutores de seiva. Não tem xilema, não tem floema. De maneira que nelas, a distribuição de substâncias é por difusão célula a célula. Eu lembro para vocês que esse processo de difusão célula a célula, a água vai passando de uma célula para outra, é super ineficaz
a longas distâncias. E isso limita o tamanho das plantas terrestres. Quem é que são avasculares? Apesar de algas não serem plantas e sim protistas, elas vão entrar na minha discussão por enquanto. Então, algas são avasculares e briófitas, musgos, também. E é por isso, moçada, que briófitas musgos sempre são pequenininhos. Já plantas vasculares são aquelas que têm vasos condutores de seiva, tem xilema, tem floema. Os vasos condutores permitem uma distribuição bem eficaz, mesmo a longas distâncias. E a consequência disso é que não limita o tamanho de plantas terrestres. Elas podem ser bem grandes, podem ser pequenas, mas podem ser bem grandes. É o que acontece com Pteridófitas samambaias, Gimnospermas pinheiros, Angiospermas, plantas que têm flores e frutos. A gente chama pelo nome de criptógamas. Gente, cripto quer dizer escondido. Criptógamas são plantas que não apresentam estruturas reprodutoras evidentes. As estruturas reprodutoras estão escondidas. Nesse caso, não tem flores nem nada semelhante a flores. Um outro detalhe é que esses caras têm gameta masculino flagelado, com flagelo, com rabinho semelhante ao do nosso espermatozoide. Ora, se tem flagelo, nada. E se nada, depende de água para a reprodução. Uma vez que as criptógamas dependem de água para a reprodução, elas só podem viver em ambientes úmidos, onde tenha bastante água, pelo menos numa época do ano, para exatamente o gameta masculino flagelado poder se deslocar. Isso é o que acontece com as algas, com as briófitas e com as pteridófitas. Já as plantas fanerógamas são as plantas que têm estruturas reprodutoras bem evidentes, bem perceptíveis. Essas estruturas podem ser os estróbilos nas gimnospermas, tipo a pinha do pinheiro, as flores nas angiospermas. Sendo que quem é fanerógama, além de ter estruturas reprodutoras bem evidentes, tem gametas masculinos não flagelados. O gameta masculino, nesse caso, ele é transportado pelo famosíssimo grão de pólen. O pólen pode ser carregado pelo vento, pode ser carregado com a ajuda de animais. Fato é que, como é pelo vento, como é pelo animal, não depende de água para a reprodução. E como não depende de água para a reprodução, essas plantas fanerógamas, elas podem habitar ambientes úmidos ou ambientes secos. Para elas, tanto faz. Quem são essas fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Nós temos ainda que sifonógamas, sifão quer dizer tubo, são plantas que apresentam um tubo polínico. Esse tubo polínico, ele exatamente facilita o deslocamento do gameta masculino não flagelado até o gameta feminino. Ele aparece em gimnospermas e angiospermas. Plantas espermatófitas. Moçada, o nome esperma quer dizer semente. Inclusive no corpo humano, sinônimo de esperma, sêmen. O nome parece pra caramba com semente. Então, esperma quer dizer semente, espermatófitas são plantas que têm semente. São as plantas cujo nome termina em esperma. Gimnosperma, angiosperma. Por falar em gimnospermas, estava comentando que esperma quer dizer semente e gimno quer dizer nu. Semente nua, nesse caso, porque tem semente, mas não tem fruto ao redor da semente. Enquanto que angiospermas, o nome angio quer dizer urna, caixa, vaso. Nesse caso, moçada, você tem lá que a semente está dentro de uma urna, de uma caixa. Essa urna, essa caixa é exatamente o fruto. Então você tem nas angiospermas sementes e frutos aqui na parada. A gente, moçada, chama pelo nome de antófita. Anto quer dizer flor, exatamente as plantas com flores, que são as plantas angiospermas. Chamamos pelo nome de embriófitas. Cuidado que tem briófita e tem embriófita. Embriófitas são plantas que apresentam um embrião maciço, sólido, que não apresentam a cavidade interna,
de nutrição matrotrófica com nutrição dependente da mãe. Fato é que quem tem embrião maciço de nutrição matrotrófica, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são as plantas verdadeiras. Aliás, algas não são plantas. Eu já tinha comentado que elas não são plantas porque elas não têm tecidos. Um outro motivo para elas não serem plantas é que elas não têm embrião. Apesar de algas não serem plantas, elas vão entrar aqui na nossa discussão sobre a evolução dos grupos vegetais. As algas, elas não são embriófitas, não têm embrião, e por isso elas não são plantas e sim protistas. As algas são avasculares, não têm vasos condutores de seiva. Se elas fossem terrestres, elas teriam que ser muito pequenas. Mas como elas são aquáticas, é mais fácil para elas absorver e transportar água, algumas algas até que crescem um bocado. Algas são criptógamas, têm estruturas reprodutoras não evidentes, elas apresentam um gameta masculino flagelado, dependem da água para reprodução, o que para elas não é problema, afinal de contas, elas são aquáticas. Nós temos que as briófitas são as primeiras plantas embriófitas, as primeiras plantas que têm embrião, as primeiras plantas verdadeiras, sendo que elas são avasculares, não têm vasos condutores de seiva, e como elas são terrestres, elas são de pequeno porte. Elas não apresentam estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, de modo que elas apresentam alto risco de desidratação, de modo que elas estão restritas a ambientes sombrios. Se elas pegarem muito sol, elas desidratam até morrer. Elas são criptógamas, não têm estruturas reprodutoras evidentes, têm gameta masculino flagelado, então elas dependem da água para a reprodução, de modo que elas estão restritas a ambientes úmidos. Isso quer dizer que as briófitas são as primeiras plantas terrestres, mas têm duas restrições muito sérias. Só podem viver em ambientes sombrios. Se pegarem sol, desidratam até morrer. Só podem viver em ambientes úmidos, porque dependem da água para a reprodução. Aliás, tem uma comparação muito clássica de questões, que as briófitas são os anfíbios do reino vegetal. É porque briófitas são as primeiras plantas terrestres, como os anfíbios são os primeiros vertebrados terrestres. As briófitas não têm estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, estão restritas a ambientes sombrios. Os anfíbios também não têm estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, também estão restritos a ambientes sombrios. As briófitas dependem da água para a reprodução, porque elas têm gameta masculino flagelado, e por isso elas estão restritas a ambientes úmidos. Os anfíbios também dependem da água para a reprodução, porque tem fecundação externa na água, tem um ovo sem casca impermeável, que tem que se desenvolver na água, e tem uma larva aquática, girino, então também estão restritos a ambientes úmidos. Notem bem que tanto as briófitas como os anfíbios são os primeiros terrestres dos seus respectivos grupos. Entretanto, apesar de serem os primeiros terrestres dos seus respectivos grupos, eles estão restritos a ambientes sombrios, porque têm uma grande facilidade de desidratar, e estão restritos a ambientes úmidos, porque eles dependem da água para a reprodução. Quando a gente fala em pteridófitas, elas são embriófitas, têm embrião. Elas são as primeiras plantas vasculares, com vasos condutores de seiva, para poder transportar água e nutrientes a longas distâncias. Então elas podem ser pequenas ou grandes, tanto faz. Elas são as primeiras plantas com estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, de maneira que elas têm um baixo risco de desidratação, de maneira que elas podem habitar ambientes sombrios ou ensolarados, para elas tanto faz. Agora, elas ainda são criptógamas, elas ainda dependem da água para reprodução, elas estão restritas a ambientes úmidos, ou seja, pteridófitas. São plantas terrestres que podem habitar ambientes ensolarados ou sombrios. Nesse aspecto, tanto faz. Elas são inclusive as primeiras que podem habitar ambientes ensolarados. Entretanto, esses ambientes
têm que ser úmidos, porque elas ainda dependem da água para reprodução. Quando a gente fala em gimnospermas, embriófitas com embrião, vasculares de pequeno ou grande porte, tanto faz, com estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, com baixo risco de ressecação, em ambientes ensolarados ou sombrios, tanto faz. As grandes novidades das gimnospermas estão no campo reprodutivo. Elas são as primeiras fanerógamas, que têm estruturas reprodutoras bem evidentes e, consequentemente, elas têm grão de pólen. Esse grão de pólen, ele vai transportar o gameta masculino não flagelado sem precisar de água. Elas são as primeiras sifonógamas que têm tubo polínico. Elas são as primeiras espermatófitas que têm semente. Como elas têm grão de pólen, como elas têm tubo polínico, elas não dependem da água para reprodução, de modo que elas podem habitar ambientes secos ou úmidos. Para elas, tanto faz. Ou seja, as gimnospermas são terrestres. Em ambientes ensolarados ou sombrios, tanto faz. Em ambientes secos ou úmidos, tanto faz. Aliás, elas são as primeiras capazes de habitar ambientes secos. Elas apresentam estruturas reprodutoras chamadas de estróbilos. Os estróbilos, exatamente a pinha do pinheiro. E, moçada, como eu disse, eu repito, elas apresentam semente, mas elas não têm fruto. Semente nua. A gente tem angiospermas. Elas são muito parecidas com as gimnospermas. Praticamente tudo que eu falei sobre as gimnos vale para angios. Entretanto, com duas diferenças. No lugar de estróbilos, você tem flores verdadeiras e você tem frutos. Isso é absurdamente importante. O fato de as angiospermas terem flores e frutos justifica elas serem 90% das plantas atuais. Landim, será que o simples fato de elas terem flores e frutos justifica elas serem 90% das plantas atuais? Claro que justifica, porque se não fosse isso, elas seriam iguais às gimnospermas. O que elas têm de diferente para a gimnosperma é a flor e o fruto, e ainda assim elas dominam violentamente a natureza. 90% das plantas modernas. Por que flores e frutos são tão legais? Quando a gente pega a moçada, gimnospermas, tem estróbilos, a pinha do pinheiro, não tem atrativos. Gente, não tem pétala colorida, não tem perfume. Você tem lá que é marrom, é cinza, como não tem atrativos. Só quem carrega o pólen é o vento. Uma polinização pelo vento anemófila. E, gente, o vento tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele carrega o pólen de graça. Ele não pede nada em troca. Eu levo o pólen, o que é que você tem que me dar em troca? Absolutamente nada. Entretanto, quando a esmola é grande, o santo desconfia. O vento não cobra nada para carregar o pólen, mas também não garante que o serviço vai ser bem feito. O pólen, ele é imprevisível quando ele é carregado pelo vento. Porque o vento não garante que o pólen vai para outra planta. Eu tenho um pinheiro aqui e outro pinheiro aqui. Eu quero que o vento leve o pólen daqui para cá. Quem garante que o vento quer? O vento é imprevisível. E uma vez que a polinização pelo vento é loteria, como é que você pode aumentar as suas chances de ganhar na loteria? Aposte mais vezes. De maneira que para aumentar a chance de o pólen ir para o lugar certo com o vento, você vai ter que produzir muito pólen para aumentar a chance de polinização. De maneira que vai haver um alto gasto energético para produzir muito pólen, sendo que você vai ter uma pequena eficiência, porque o vento não garante que o pólen vai para o lugar certo. Nesse aspecto, as angiospermas são mais espertas. Elas têm flores. As flores têm pétalas coloridas, que chamam a atenção, glândulas produtoras de perfume e nectários com néctar açucarado. Lembrando que quando uma abelha visita uma flor, ela não vai lá para apreciar a beleza das pétalas, para apreciar o perfume da flor. Ela vai atrás de comida. Ela vai atrás de uma secreção açucarada chamada de néctar. Basicamente, a cor da pétala e o perfume é uma propaganda que diz assim:
abelha, vem cá, tem comida para você aqui, de graça, um néctar cheio de açúcar, super nutritivo, delícia. Aliás, de graça não, né? Porque quando a abelhinha vai lá atrás do néctar, do alimento dela, que o diabo da abelhinha pousa na flor, o pólen gruda na patinha da abelhinha. E aí a planta é mega inteligente e manipula a abelha. Ela dá uma gotinha de néctar. Bem docinho, bem gostosinho, acabou. Quer mais néctar? Pois vai ter que ir na flor vizinha. E nessa brincadeira de abelha e de uma flor para outra, ela leva o pólen de uma flor para outra. Ela leva o gameta masculino de uma flor para outra, garantindo a polinização. Para onde é que o vento vai? Não sei, não tenho a menor ideia, o vento é imprevisível. Para onde é que uma abelha vai quando sai de uma flor? Para outra flor. A abelha é manipulável. Eu vou lá controlar a abelha, oferecendo para ela açúcar na forma de néctar, de maneira que para a abelha forrar o bucho, para ela ficar satisfeita, feliz, ela tem que visitar várias e várias flores por dia, levando o pólen de uma flor para outra, promovendo a reprodução sexuada entre essas flores. Daí, a gente tem uma série de atrativos na flor. A polinização é por animais, zoófila, para obter néctar em quantidade suficiente. O animal tem que visitar várias flores, levando o pólen de uma planta para outra, garante que o pólen vai para outra planta, uma polinização garantida, muito mais eficaz. O que você gasta produzindo néctar para dar para a abelha, compensa. Porque você pode produzir menos pólen, porque você garante que o pólen vai para o lugar certo. A gente ainda tem um detalhe, que as gimnospermas não têm frutos e as angiospermas têm. Ora, lindões, os frutos, além de protegerem a semente, atraem animais que comem o fruto. O açúcar do fruto não é da planta, é seu, para você comer. É um presente que a planta te dá em troca do serviço de você levar sementes para longe. Ora, moçada, planta não anda, né? Então ela quer se espalhar por aí mundo afora. Só que para a planta se espalhar por aí mundo afora, já que ela não anda, ela pega a tua perna emprestada. Aliás, emprestada não, alugada. Ela dá o açúcar do fruto em troca do serviço de você comer uma goiaba e passear por aí com a goiaba na mão e jogando as sementes fora, nem que seja através das fezes. E com isso você vai espalhando as sementes de goiaba por aí mundo afora, você vai dispersando a planta. Ou seja, o que ela não consegue fazer, que é andar, você anda por ela. Olha que é um toma lá da cá, você ganha um açúcar do fruto em troca do serviço de espalhar as sementes por aí, mundo afora. Aliás, quando a gente fala na dispersão dos vegetais, ela pode ser por animais, zoocórica, zoo por animais, através de frutos carnosos comestíveis, onde eu como o fruto e jogo a semente fora, ou cuspindo, ou eliminando no cocô depois. Semente ela é revestida por celulose, ela não é digerida por você, sai intacta no cocô, para nesse caso se espalhar por aí. Ou então frutos secos, grudentos, como é o caso do carrapicho. Tá lá o carrapicho, que é o fruto do carrapicheiro, que gruda em você, e do picão. O picão, outro fruto seco que gruda e você leva para longe. Pode ser a dispersão pelo vento, a nemocórica, frutos secos bem leves, como é o caso do algodão. Algodão é um fruto. O vento bate, o algodão sai por aí passeando, jogando as sementes no meio do caminho. Como é o caso do dente de leão. Outro fruto, né? Dente de leão, você sopra. E aí, uma vez que você sopra, você tem um fruto, essa penugem, carregando, moçada, as sementinhas por aí mundo afora. Você tem ainda, através da água, hidrocórica, através de frutos secos flutuantes, como o coco. Ora, moçada, o coco flutua, de maneira que uma vez que o coco flutua, que o coco boia, ele se espalha por aí mundo afora. Ou seja, o fruto da angiosperma ajuda a planta a se espalhar por aí mundo afora. Flores e frutos justificam as angiospermas dominarem a natureza vegetal. As flores, porque atraem agentes polinizantes. Uma polinização zoófila por animais, super eficiente.
E o fruto, além de proteger a semente, dispersa a planta, permite que ela se espalhe por aí, universo afora. E aí, fofuchos, vamos às questões da aula de hoje. Número 1. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres? Blá, 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 blá. Vamos pular o texto e vamos direto para o comando da questão. Em uma comparação entre animais e plantinhas idiotas, no que se refere às formas de reprodução, os anfíbios do reino vegetal deveriam ser... Ora, moçada, como eu estava comentando, anfíbios do reino vegetal não são as angiospermas, nem as pteridófitas, nem as gimnospermas, são as briófitas. É aquela história que, assim como os anfíbios estão restritos a ambientes sombrios, as briófitas estão restritas a ambientes sombrios. Assim como os anfíbios dependem da água para a reprodução, as briófitas dependem da água para a reprodução. Opção correta para marcar, letra D de doido. Segunda questão, moçada. A presença ou ausência da estrutura da planta em uma gramínea, um pinheiro e uma samambaia está corretamente indicada em... Ora, moçada, lembre, por favor, que grama é angiosperma. Grama tem flor? Tem. Grama tem fruto? Tem. O fruto da grama se chama grão. Pinheiro vai ser gimnosperma. Samambaia vai ser pteridófita. E aí, analisando as estruturas, a gente tem lá que em relação à flor na grama é ausente? Não, gente, grama é angiosperma. Uma vez que grama é angiosperma, tem flor, tem fruto, tem semente. A gente tem lá a estrutura fruto na gramínea é ausente? Não, grama é angiosperma. De maneira, pessoas, que o fruto da grama se chama grão. Você tem lá caule em gramínea é ausente? Não, moçada, grama tem caule. Apenas nesse caso lá, o caule da grama, realmente eu devo admitir, é um caule pequenininho. Raiz, a gente tem que grama tem raiz, com certeza. Pinheiro tem raiz, beleza. Samambaia tem raiz, beleza. Notem bem, e tem falso. E por fim, quando a gente coloca lá semente na brincadeira, grama tem semente, flor e fruto. Pinheiro tem semente, não tem flor, tem estróbilo, não tem fruto. A semente é nua. E samambaia não apresenta semente. Lembrem lá que quem tem semente, as chamadas plantas espermatófitas. Espermatófita, esperma, sêmen, semente, quem tem um nome terminado em não sei o que, esperma. É o caso das gimnospermas, das angiospermas. E aí, claro, né, lindões, o gabarito para a gente marcar nessa questão vai ser a letra E. Mais uma questãozinha pra gente, da prova do Enem, durante sua evolução. As plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então, a gente tem lá uma alga verde ancestral e a característica 1 é o embrião protegido no gametófito, que é uma fase da vida da planta. Ora, moçada, eu lembro para vocês que algas não apresentam embriões. Tanto é que a alga não é considerada planta. Mas aí você encontra embriões em hepáticas, antóceros, musgos, que são, moçada, grupos de briófitas. E, na verdade, você encontra isso em todas as outras plantas. Ele coloca aqui pra gente, número 2, tecidos condutores verdadeiros. Ô lindões, briófitas são avasculares. Então, briófitas não têm tecidos condutores, não têm vasos condutores. Isso começa com as pteridófitas. Licófitas, pteridófitas. São grupos, moçada, de pteridófitas. Pteridófitas são vasculares traqueófitas
tem vasos condutores. No número 3, ele coloca formação do tubo polínico. Quem vai ter, moçada, tubo polínico? Gimnospermas e angiospermas. A gente diz que elas são sifonógamas, porque elas apresentam tubo polínico. Elas são fanerógamas, porque elas têm estruturas reprodutoras bem evidentes. Elas têm, nesse caso lá, pólen na brincadeira. Ei, gente, legal, né? Aquela história que o pólen, ele pode ser carregado pelo vento, pode ser carregado por um animal. Fato é que, nesse caso, não há necessidade de água para reprodução. O pólen vai pelo vento, vai através de um animal como um inseto, e já que não precisam de água para reprodução, nesse caso, podem viver em ambientes secos ou em ambientes úmidos. As primeiras plantas que podem viver em ambientes secos são as gimnospermas, mas não são as únicas, né? As angiospermas também podem viver em ambientes secos. Inclusive no número 4 ele coloca pra gente, polinização pelo vento é característica exatamente das gimnospermas, e no número 5 ele coloca frutos, características das angiospermas. E o que a questão pergunta é: a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Ora, você poder conquistar definitivamente o ambiente terrestre é poder viver em ambiente seco. É não precisar da água para reprodução. Quem não precisa da água para reprodução é a gimnos e é a angios. Porque, moçada, esses caras apresentam grão de pólen. Eles apresentam tubo polínico, e nesse caso o grão de pólen, o tubo polínico, representado pelo número 3, opção correta para a gente marcar nessa questão, a letra C. Mais uma questãozinha da prova do Enem, a irradiação e o sucesso evolutivo das angiospermas estão associados à ação de animais que atuam na polinização de suas flores. Eu comentando que angiospermas são 90% das plantas atuais. Elas mandam de valendo na natureza vegetal, exatamente por causa das flores que atraem animais para polinização e por causa dos frutos, né, que vão proteger a semente e promover a dispersão. Então falou em sucesso evolutivo das angiospermas, flores para polinização por animais, frutos para proteger e dispersar a semente. Os principais são os insetos polinizadores, como a abelha. Nessa relação, os insetos foram e ainda são beneficiados com alimento, o tal do néctar. Para as angiospermas, essa coevolução foi vantajosa por, ora moçada, o inseto ganha açúcar, a abelha ganha o açúcar do néctar. Em troca, o inseto, a abelha, carrega o pólen, e nesse caso, carregar o pólen diz respeito a você promover a reprodução sexuada. Uma reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. Reduzir a ação dos herbívoros não faz sentido. Se a abelha está comendo néctar da flor, ela está sendo herbívora. Reduzir a competição entre espécies não faz sentido. Aumentar a produção de grãos de pólen, ao contrário, né? Estava comentando que na gimnosperma, que não tem flores e sim estróbilo, como o estróbilo não tem atrativos, quem poliniza é o vento. O vento não dá garantia de polinização. O vento é imprevisível. E como a polinização pelo vento é loteria, você vai precisar de pólen pra caramba. Mas nas angiospermas, como a polinização é garantida, eu garanto que a abelha vai de uma flor para outra. Porque a abelha está sempre atrás de alimento, a polinização garantida permite que eu produza menos pólen. Aumentar a independência da água para reprodução? Não, né, moçada? Você tem que a independência da água para reprodução é igualmente conseguida pelo vento nas gimnospermas ou então por animais nas angios. Ou seja, tanto faz vento como animal, em ambos os casos, você vai ser independente da água. Então, a flor não vai ajudar nisso. Confirma o gabarito da questão, sendo lá a letra C nessa questão do Enem. Mais uma questãozinha do Enem.
3 inseticidas, blá, 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 blá. O impacto dos inseticidas mencionados na produção de alimentos agrícolas é causado pelo... Ora, moçada, inseticida mata inseto. Uma vez que o inseticida mata inseto, ele mata os insetos do mal, mas ele mata os insetos do bem. Ou seja, ele pode matar insetos polinizadores. A imensa maioria das lavouras é polinizada por insetos e aí vai acabar atrapalhando na produção de alimentos agrícolas. E tem a redução na produção de mel. Isso é verdadeiro. Que vai reduzir a produção de mel, vai reduzir. Mas eu não diria que mel é exatamente um produto agrícola. Produto agrícola é planta, né? Então o mel vai reduzir a produção se você diminuir a população de abelhas? Claro, inseticida mata a abelha. Sem abelha não tem mel. Só que ele está querendo que você fale em alimentos agrícolas e mel não é alimento agrícola. Mas quando ele fala em decréscimo na taxa de polinização, aí sim, né? Uma vez que você está matando insetos polinizadores, automaticamente vai atrapalhar a polinização das lavouras, vai ter o decréscimo, nesse caso lá, da produção agrícola. B de bola, o item para marcar. E aí, lindinhos, última das questões também do Enem, o palmito jussara. É uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados. Lembrem que o fruto tem um papel de proteger a semente e de atrair animais que comem um fruto e dispersam a semente. Entretanto, pesquisadores perceberam que em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as novas plantas produzem apenas frutos pequenos. A boa e velha seleção natural. Uma vez que você tenha aves grandes, elas selecionam frutas grandes que são compatíveis com elas. Mas quando as aves grandes são extintas, só sobram as aves pequenas. As aves pequenas selecionam frutos pequenos que são compatíveis com elas. De novo, aves grandes selecionam frutos grandes. Quando as aves grandes são extintas, só sobram aves pequenas. Aves pequenas selecionam frutos pequenos que são mais compatíveis. Daí, a questão comenta que essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque frutos pequenos vão atrair as aves pequenas, que são as aves que sobreviveram quando as aves grandes foram extintas, garantindo a ingestão dos frutos pequenos para garantir a dispersão da semente da palmeira. Opção correta para marcar a letra A. Volta a bater na mesma tecla, o fruto, além de proteger a semente, atrai os animais que vão comer o fruto e dispersar a semente, garantindo que a planta se espalhe por aí, mundo afora. Valeu demais, um abraço, sempre um prazer estar com vocês, até a próxima.